Olá, pessoal, beleza? Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, uma satisfação estar falando com todos vocês. Nós estamos hoje recebendo aqui, quando a gente começou aqui a ideia do podcast, foi trazer as pessoas que fazem o agro, as pessoas que estão lidando no dia a dia do agro, e uma das coisas que eu particularmente adoro, gosto muito, é exatamente a questão do cavalo, né? Eu sou pecuarista, sou criador de vaca da raça Jesse, mas eu costumo falar que eu tenho duas paixões na pecuária. Uma é a raça Jesse, né, que é uma coisa que eu aprendi a gostar desde criança, por influência do meu pai, mas a questão do cavalo também é uma questão que eu gosto muito e hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a turma do Aras EBT, né, uma satisfação, um abraço para o titular, o Dadal, um amigo que eu tenho de longa data, não pôde estar presente aqui com a gente hoje, mas mandou aqui, né, a turma muito bem representada, que eu vou até apresentar para vocês aqui quem são as pessoas que estão hoje aqui fazendo esse programa comigo. É o Matheus Cota, gerente e médico veterinário do Aras, a Bianca Dornas, que o pessoal até já conhece aí de outros programas, né, Bianca? Que também é médica veterinária e cuida da parte de reprodução lá do Aras, e o Caio Caiubi, esse nome estiloso aqui do Caio, que é apresentador do CTE Rancho da Catira e também apresentador lá do Aras EBT. Pessoal, queria iniciar o programa agradecendo vocês por estar aqui presente, para a gente falar um pouco desse universo aí do cavalo, né? O Aras EBT cria a raça manga larga machador, né? Então a gente vai falar bastante aqui do cavalo, da raça e, lógico, do Aras EBT. Mas começando aqui por você, Matheus, obrigado. Queria que você desse o seu pontapé inicial aí, meu amigo. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui representando o Aras EBT. Pode falar aí. Você começou no Aras, nós estávamos conversando aqui em off, aqui, antes do programa entrar no ar. O Aras EBT, ele começou em 2021, né? O Agnaldo tinha a propriedade, né? O Dadal tinha a propriedade lá há mais tempo, mas depois teve uma transformação. Hoje a Cássia está à frente lá do projeto, né? Exatamente. E começou em 2021. E você está desde o início de 2021 da criação, correto? Correto. É até uma história muito curiosa. Em 2021, quando eu conheci a Cássia, a gente era colega de faculdade, e ela sempre me demonstrou um interesse muito grande de estar criando cavalos. Segundo ela era advogada na época, estava tentando conciliar os estudos com a advocacia, e acabou que no primeiro ano da graduação ela acabou desistindo da veterinária, porque ela quis dedicar exclusivamente à advocacia, e ela sempre apresentou esse desejo de estar criando cavalos não só como um hobby, mas cavalos de competição mesmo. Então, em 2021, ela me chamou, disse que tinha um projeto de criação de manga larga machador, e ela queria realizar uma equipe completa para estar seguindo esse sonho. Então, a gente foi buscar genética, fomos buscar parceiros para estar dando início a esse empreendimento. E o bom de estar, assim, pelo menos é o que eu vejo, né? Quando eu convidei o Dadal para poder fazer o programa e trazer aqui a equipe dele e tal para fazer o programa, é exatamente isso. Vocês pegaram um projeto do zero, né? Começaram, estão ainda, né? Construindo Sim. esse projeto que serve até de incentivo para muita gente que vai estar nos assistindo, né? Com os erros e com os acertos, né? Algumas coisas vocês acertaram mais, outras vocês erraram, que isso é normal de qualquer projeto. Mas isso serve, inclusive, de espelho para outras pessoas que estão nos assistindo, que têm vontade também de ter um Aras, que às vezes quer apostar, né, na criação de cavalo, que gosta muito. Eu acho que vai valer muito a pena a gente fazer essa conversa aqui, esse bate-papo com vocês, exatamente para essa troca de experiência e mostrar, até para quem não é também do meio, que não está muito inserido no meio, o que está por trás de um cavalo quando está lá na apresentação, né? Porque tem toda uma estrutura por trás que envolve diversos profissionais, como você estava vendo aqui. Mas, senhorita Bianca, vou te dar um oi aí, você já veio aqui outras vezes no programa, né? Aí a gente falando do ATIG, do gado de corte, mas hoje você está tirando a carapuça da médica veterinária do gado de corte, do ATIG, do Sindicato de Betim, e colocando a camisa da reprodução lá do Aras EBT. Você mexe com a reprodução equino também, e é uma das parceiras, uma das profissionais que está lá junto com o pessoal do Aras, correto? Isso mesmo. Eu me formei, né, recentemente, e já conhecia o Matheus na faculdade. Vocês estudaram junto? Sim. Um período de diferença, mas a gente fez algumas matérias juntos. Quem estava na frente? Eu. A Bianca.
Aí a gente já se conhecia na faculdade e eu sou da mesma cidade do Rancho da Catira, então eu já conhecia os meninos também. Ah, o Rancho da Catira é lá de Rio Manso. Rio Manso. É que é isso, é Rio Manso. Tá Representando. grande, tá, ué, Rio Manso, a grande Rio Manso. Isso. E aí eu conheci o Dadal por eles, porque os animais já estavam lá. E ele me fez a proposta, porque eu sempre gostei muito de reprodução, queria trabalhar com reprodução, tanto de gado quanto de equinos. Mas você já mexia, Bianca, na parte de reprodução de equinos De ou não? equinos, não. Você começou, então, com eles? Com eles. Ah, que bacana Isso. Eu fiz muitos estágios, né, mas eu não tinha os equipamentos para trabalhar. Tá. E que aí- bom que o Dadal apostou na... Bom demais. na- Gratidão. Você dá sorte com quem aposta em você de primeira, assim, né? Eu acho que você tem. O santo tá forte lá, hein? Seu pai e sua mãe tá rezando Pesaram bastante. demais da conta. Mas foi assim, juntou o útil ao agradável, né? Que eles tinham os materiais, os equipamentos, e eu tinha mão de obra para oferecer. Você tinha vontade, né? A vontade imensa de trabalhar. Então a gente juntou, fez essa parceria e está dando super certo, graças a Deus. Que bacana. Você tem quanto tempo? Que eu comecei lá? É isso. Desde dessa estação agora, né? Em agosto, a gente começou. Ah, que bacana. Eu vejo lá os vídeos, às vezes, que você posta lá no Story e tal. Acho muito bacana. Porque, assim como o gado, né, o cavalo também, a tecnologia chegou, né? E aí a gente tem a estação de monta, claro, Sim. mas aí você tem as coberturas, aí você tem as transferências de embriões, né, que vem para somar e vem fazer com que os criatórios tenham um salto de qualidade, né? De melhoramento. Porque, assim, eu vejo muito isso no gado de leite, né? Às vezes você tem uma vaca de destaque, você pode chegar lá e fazer um plantel com ela. Hoje é assim também no cavalo, e eu acho que essa parte da reprodução, inclusive, nós vamos falar mais para frente aí, que vocês têm até o projeto, né, de ter uma central lá dentro, de ter inclusive uma clínica, que eu acho que é muito bacana esse projeto, mas a gente vai falar mais para frente aí. E aqui é o Caio Caiube, que é o apresentador aí. Caio, queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Boa tarde, meu nome é Caio, né? Lá nós temos um centro de treinamento e a gente trabalha com os cavalos lá, né? Fazendo a parte de apresentação em pista, em copa de marcha e também a preparação dos animais, né? Que é o preparo físico, o desenvolvimento da marcha e vai juntando tudo, né? Bacana. Caio, você é um cara novo, mas tem quanto tempo que você está no mundo do cavalo aí? Deve ter uns 10 anos já. 10 anos. E 10 anos com apresentação. Deve ter uns Você 8 anos. prepara e apresenta também? Prepara e apresenta. Deve ter uns 8 anos que nós já tá saindo em prova já. Em prova? Em copa de marcha. Ah, que bacana. Que bacana. Então, além do Aras, né, EBT, você pega também outro... tem um centro de treinamento. Você tem um centro de treinamento e seu centro de treinamento também, você tem os animais seus lá também? Tem uns animais nossos lá. Ah, que bacana, hein? Que legal. Matheus, como é que iniciou o Aras EBT? E como vocês estão fazendo para obter os resultados que vocês estão tendo hoje, tanto nas pistas como nas poeiras? Então, como eu tinha falado anteriormente, brevemente, o Aras ele surgiu aproximadamente há uns 13 anos atrás, porém de uma forma muito... sem um padrão de seleção dos animais. Ele surgiu só com o sonho dos donos, né? Exatamente. Eram Aras que criavam animais de cavalgada, animais de recreação, não tinha um planejamento pensando em animais para a pista. Com isso, a proprietária do Aras, a Cássia, entrou na faculdade com o sonho de buscar esse melhoramento genético e acabou passando essa responsabilidade agora para a gente, né? Então, a gente trabalha nessa parte de seleção genética dos animais para estar alcançando um objetivo de um dia chegar junto aos Aras grandes. Eu frequento a gameleira desde quando eu me entendo por gente. Eu morei ali do lado, né? Eu sou nascido em Belo Horizonte e vim para Betim com 6 para 7 anos de idade. Mas desde quando eu morava em Belo Horizonte, eu lembro de já frequentar a gameleira. Então, assim, eu já perdi a conta de quantas nacional eu já fui, né? E vou até hoje porque eu sou apaixonado, como eu falei aqui, né? Tanto pela raça Jesse, mas gosto também muito do cavalo manga larga machador. Então eu vou na Nacional do Cavalo, inclusive sou associado lá no manga larga. E a gente quando vai na Nacional, que aí é a Copa do Mundo, né? Até que tem vários, Não, gente de todo lugar, né? Como diz o pessoal, esse ditado é meu não, tá, gente? Esse ditado eu ouvi lá.
onde é que você vê que sua mulher é feia e seu cavalo não é tão bom igual você acha que ele é, né? Então é exatamente isso. Mas lá na Nacional, quando a gente vê a pessoa subir na rampa, que eu acho que é o ápice, né, de todo criatório. Pode mais alto que eles falam, né? Que eles falam, né? E realmente a gente vê a emoção. Muitas das vezes é isso, né? O pessoal que está nos assistindo aí, a gente vai até mandar no grupo. Nós temos um grupo aqui do pessoal do Mangalaga. Um abraço para a turma aqui que a gente está tentando, né, novamente botar o cavalo Mangalaga. Tem muita gente que cria em Betim, tem muito CTE em Betim, tem muito criador que é de Betim, como o caso do Dadal e a Cássia, que tem a propriedade fora, mas são aqui de Betim. Então, eu acho isso muito bacana para que a gente possa, né, movimentar a raça aqui em Betim. Betim já teve uma exposição muito tradicional de inéditos aqui no parque, nossa disposição, que hoje, infelizmente, a gente não tem mais o parque. Então, a gente tem que pensar formas criativas. Mas eu estava falando que quando a pessoa chega lá na Nacional e sobe a rampa, muitas das vezes as pessoas não têm ideia dos anos que foi de preparação. A peleja que foi para chegar até lá. A peleja que foi, o trabalho que foi. Você vê, o Aras EBT desde 2021. Então, tem 5 anos, né, Matheus, que vocês começaram a, literalmente, montar um projeto, fazer o investimento, começar a colher os frutos. Hoje, vocês já estão, inclusive, na região, sendo referência, né, porque vocês começaram a obter resultado nas poeiras, ter uma estrutura bacana. E, inclusive, tem até comercialização lá também, de animais seus, de cobertura, né? Fala um pouco sobre isso. Lá a gente trabalha tanto com a parte de animais potros, animais adultos que já estão montados, como com comercialização de genética, que seriam os embriões, sêmen. Toda essa parte genética a gente comercializa hoje em dia. E eu conversei com o Dadá um dia e falei assim, ó, Gleice, meu Aras agora já está ficando mais famosinho lá na região, já estou vendendo até umas coberturas bacanas lá. Então, quem quiser cobertura, inclusive dos animais que estão lá, vocês fazem bastante investimento, né, na compra de cobertura, vocês têm, inclusive, garanhão lá também, não tem? Sim, inclusive, a gente tem um garanhão-chefe lá do Aras, que é o Vingador BMC, que foi um garanhão que a gente adquiriu em 2023, salvo engano, que é um garanhão que a gente levou em algumas copas, ele apresentou excelentes resultados e agora a gente destinou ele apenas para reprodução. Então, ele tem um piquete, um espaço separado lá no Aras, e a Bianca fica responsável por toda essa parte de coleta, congelamento de sêmen. Enviamos sêmen também para todo o Brasil. Quem tiver interesse em estar adquirindo, pode estar entrando em contato com a gente também. Já deixa o telefone aí já. Pode entrar em contato com o 31 98275 2459 ou através do Instagram também do Aras, @ArasEBT. Que inclusive o pessoal disponibiliza lá os vídeos, né? A genética, o documento dos animais, até para o pessoal ver. E nós daqui a um pouco vamos apresentar aqui, o pessoal da produção já está lá na agulha, um vídeo, inclusive, de uma das éguas belíssimas que vocês têm lá, que é a Sara EBT. Inclusive, lembrei que eu tenho que fazer uma coisa muito importante, que é pedir ao pessoal para nos seguir, né, logo no início do programa. Quem está nos assistindo aí, que está vendo o início desse programa, a ideia do nosso programa aqui, o Minas Agro Podcast, é exatamente levar, né, as pessoas que fazem o agro do dia a dia aqui de Betim, de região, de Minas Gerais, para que a gente possa contar essas histórias, igual hoje a gente está contando aqui a história do Aras EBT e dos profissionais que estão à frente desse projeto lá. Então, para você que está aí nos assistindo, siga o nosso canal aí, mande para os seus amigos, aquelas pessoas também que gostam do agro, para que o nosso canal e nosso programa cheguem ainda mais longe. E falar também dos nossos patrocinadores, os Sindicatos Produtores Rurais de Betim, junto com o Sistema FAENG Senar, que tem dado toda a estrutura para a gente manter o nosso programa aqui. Cicobi Credfor, que é o pessoal lá do Cicobi, lá do gerente Magno, que está ali na Praça Milton Campos, em Betim. Nossa COP Betim Agronegócio, que é a cooperativa aqui dos produtores rurais de Betim, que está logo inaugurando uma belíssima sede. E aí, falando da sede, né, tem um painel lá com vários animais, né? Tem desde da galinha, do pet, o gado de corte, o gado de leite, as várias raças de gado de leite que a gente tem. E tem uma das fotos lá, na época eu pedi o Dadal que me mandasse, ele mandou a foto exatamente da Sara, agora que vocês levaram ela no CBM, né? E assim, ficou belíssima, a foto maravilhosa, que quem for lá na nova loja da cooperativa vai poder ter a oportunidade de ver. E os outros patrocinadores nossos é o Leite Betim, do titular lá Moisés, que tem sido grande parceiro. O Leite Betim é um laticínio que nós temos aqui na cidade, que está aí junto com os produtores rurais, levando um produto de qualidade para a mesa do consumidor. O Leite Betim vai aparecer aí logo depois da logo, aí está a logo do Leite Betim. Então, Matheus, você falou da questão da cobertura, nós vamos passar daqui um pouco um vídeo da Sara, né, numa prova que inclusive era você que estava
Estava apresentando ela. Foi lá na Aproveita, Foi lá na aproveita e Copa fala de aí que Marcha qual, Itaúna. como é que foi? Ah, foi bom demais, né? Você tá doido. Ganhando? Ganhando, nada que fica ruim, não. E como é que foi o resultado? Tipo assim, foi um dos melhores resultados, né? Tinha um tempo que nós tava saindo, a gente me batendo na trave, reservado, primeiro prêmio. Aí chegou esse dia, nós chegamos lá na Copa, em Betim, nós já viu que tanto de Aras Grandes, nós pensou, só, vou ter que achar um meio de entrar no meio desse aqui. Aí nós foi daqui e dali, nós acabou sendo campeão de marcha, e primeiro prêmio, campeão dos campeões ainda. Ah, que bacana aí. Que legal. Então, isso já, quando o resultado, né, do trabalho começa a aparecer, deixa todo mundo extremamente feliz, né? Porque você começa a ver que você está indo num caminho certo. Então, acho que isso aí é motivo de felicidade para todo mundo. E, Matheus, como é que é feita a seleção dos animais lá para a competição? Porque, só explicando para o pessoal, lá o Aras tem genética que vocês apostam de Aras fora, mas também tem genéticas suas, né? E vocês mandam o animal exatamente para o Caio, lá no CTE, Rancho da Catira, fazer a preparação e preparo físico dos animais, não é isso? Exatamente. Então, a seleção ela começa antes mesmo do animal nascer, né? Desde o planejamento genético dos cruzamentos. Então, a gente seleciona as éguas que são doadoras de embrião ou matrizes e a gente faz um planejamento dos cruzamentos de acordo com os garanhões que estão se destacando no mercado. Tanto em pista quanto na produção dos potros, né? Porque muitos garanhões não destacam em pista, mas você destaca em reprodução. Na reprodução. Tem animal que ele tem uma história. qualidade de marcha, mas os animais que ele produz não tem um desempenho atlético tão E tem ao contrário interessante. também, animais que não ganharam, né, o tão sonhado pódio, mas que na produção ele é muito bom. Ele Exatamente. transmite Na muitas reprodução. características boas. Inclusive, a mãe da Sara, ela também é mãe de um potro nosso que a gente está em doma agora, que ela é um animal que não tem aptidão atlética, por conta da morfologia dela, tem uma atrofia na cauda, a cauda dela é torta, porém ela produz indivíduos com uma qualidade de marcha muito interessante, que ela é a mãe da Sara e do Abraão. Então, o inverso também é verdade. Porque a genética nem sempre 2 e 2 é 4. Né? Exatamente. Então, Não é matemática, não é é matemática. biologia. Porque você vê, às vezes o indivíduo, como a Bianca falou bem aqui, ele é campeão de marcha, mas quando vai para a reprodução, né, nós temos uma égua recentemente aí, grande campeã da raça, que foi assim, fantástico. Eu estava outro dia conversando com um grupo de criadores e foi exatamente isso. Aí você vai para a reprodução, você não vê a reprodução dela que Seja satisfatório. que seja satisfatório, que chega pelo menos perto do resultado dela. Em compensação, você tem outros animais, né, que não foram grandes campeões da raça ou campeões da raça, mas os seus filhos estão sendo. Isso. Então, isso aí destacando. Estão destacando. E, Bianca, qual é o papel da genética nesses resultados recentes aí que o Aras EBT está tendo? Então, assim, a genética é fundamental, né? Igual o Matheus falou, ela é o primordial, o ponto inicial é a genética. Só que ela não é o ponto final. A gente vê aí muitos animais que às vezes não se destacam em pista, mas destacam em produção por causa disso. Na genética, ela transmite para alguns animais algumas características. Então, a gente precisa entender, por exemplo, o que aquele animal precisa para a gente entender qual reprodutor a gente vai utilizar. Mas tem toda uma estrutura em volta. Então, envolve nutrição, envolve sanidade, envolve o treinamento. Então, não é apenas a genética. A genética é a base que a gente dá ali, mas que, às vezes, porque se fosse tão fácil assim, todo mundo tinha um cavalo bom, né? Era só cruzar um campeão nacional com uma campeã nacional, a gente ia ter um campeão nacional. E não é assim, não é essa matemática, não é tão fácil assim, é biologia. E eu acho que essa é a graça e o quão interessante é. Porque você fica naquela expectativa, será que vai dar certo? Será que esse cruzamento meu foi certeiro? O que vai nascer? Vai ser bom ou não vai? E eu falo que ela é fundamental, mas que não é o ponto principal. Ela é a base, mas que a gente precisa de vários outros fatores para que os resultados na pista sejam positivos, igual a gente está vendo aí da Sara, por exemplo. E tem alguma linhagem que hoje está se destacando, alguma linhagem da raça que está destacando hoje lá dentro do Aras? Então, os animais que têm se destacado são filhos do fator e animais com sangue do abrigo D2.
Então, por exemplo, a Sara, ela é neta do abrigo D2. O Abraão, que é um garanhão que a gente tem bastante esperança mais para frente em pistas, também é neto do abrigo D2. E a gente tem investido muito em filhos do Fator, Comandante Elfá, Fajado Timbó. São animais que têm apresentado um potencial atlético interessante. E uma produção muito boa, né? A gente vê filhos desses animais muito bons em pista. Não, bacana. E a questão da estratégia dos acasalamentos, da linhagem, vocês traçam tudo em várias mãos lá no Aras? Tudo em equipe. É multifatorial, porque a gente tem que ajustar a questão do treinador, que ele apresenta pra gente, ó, ela é boa, mas às vezes a morfologia não é muito boa, então a gente tem que buscar um cavalo que passe uma morfologia interessante. Às vezes é um animal menor, a gente precisa que seja um potro maior, então a gente tem que pensar numa receptora que vai ter uma caixa torácica para o potro conseguir se desenvolver, buscar um cavalo que produz filhos com uma estatura positiva, então a gente tem que ficar meio que tentativa e erro, indo buscar um acasalamento que tenda a trazer um potro com todas as características atléticas. Assim, eu vou falar agora um pouquinho como criador mais do gado, mas eu acredito que isso seja também para o cavalo, se não for, vocês me corrijam, porque é o seguinte, o criador, quando ele é pequeno, ou médio criador, eu costumo comparar como um caçador que tem menos munição, né? Você não tem muito tiro para... Você não tem muito lugar para... Você não tem muita bala para você poder sair atirando para tudo quanto é lado. Quando você tem uma pressão genética, um grande criador que tem 500 animais lá dentro do Aras... Criando, então ele pode... eu tenho uma égua de destaque aqui, eu vou tentar ela com tal garanhão, porque ele tem mais possibilidade de errar, né? Ele se dá o direito de ter um leque maior. Já o criador menor, a gente sabe como é que é o tamanho do custo, né? Não é fácil. Então... as chances são mais reduzidas. Então, você tem que ter um direcionamento, você tem que estar pesquisando ainda mais, você tem que estar estudando ainda mais o que você tem e para onde você quer chegar. Para quê? Para você não ter essa dificuldade lá na frente, porque senão você também não consegue evoluir. Sim. E os animais mudam muito, né? A gente vê uma evolução muito grande aí na raça. Um animal que era bom há 5 anos atrás, hoje ele não é tão bom assim. Então, a gente tem que sempre estudar bastante e ver essa evolução para a gente não ficar para trás mesmo. Porque hoje tudo vai mudando, né? Se você viu o cavalo de antigamente e viu tanto que o cavalo evoluiu hoje, é muita diferença. É muita diferença. Mas aí eu queria fazer para você, que é um apresentador, que essa evolução da raça, claro, como todo mundo que acompanha, né, o cavalo, é visível. E eu queria te perguntar como apresentador, porque você está nesse meio aí que você falou há 10 anos, né? A marcha nesses 10 anos, ela evoluiu também? Porque eu tenho... Evoluiu muito. Eu tenho percebido, inclusive... Hoje, antigamente, era pouco detalhe. Hoje em dia, você ganhar um campeonato é muito detalhe. Assim, você vê os cavalos, na hora que você tá comparando, você vê que eles quase todos são idênticos. Pouca diferença. Aí talvez a diferença está na hora que você monta, talvez está num adestramento, um movimento, por exemplo, da perna, um movimento da mão está diferente. É muito pouco detalhe para ele ver a diferença. Antigamente era mais fácil de você notar. Dos primeiros colocados... Até o terceiro ali, eles, por dizer, são quase idênticos. Você vê pouca diferença entre o primeiro e o terceiro. Isso mostra... Quando você chega na Nacional ali, você vê... Do 7 para frente ali, é difícil você apartar qualquer meio, porque o 7 já está ali, todos os 7 são bons. Aí você vai no detalhe. Aí na hora que monta, você vai afinando. Eu gosto muito de ficar acompanhando, assim, e vendo, né? Às vezes tem até os bolão que o pessoal faz lá e fica postando, fica conversando e tal. Eu já vi criador, inclusive apresentador também, criador conhecido, às vezes apostar numa égua, num cavalo e ela não ficar nem entre os 3. Sim. Né? Porque assim, o cara, não, acho que aquela ali e tal, mas isso vai também no juiz. Hoje, principalmente... Vai muito do preparo físico, né? Porque o cavalo começa bom, ele vai trabalhar, vai rodando, chega um ponto, ele vai cansando. Aí ele vai desmanchando. Principalmente na Nacional, hoje a gente fala em torno de uns 45 minutos a quase 1 hora de prova, né? Não, dá mais aí. Dá 1h30, 1 hora e 2 horas meia de prova. Eu acho que nessa Nacional eles diminuíram um pouco. Eu acho que nessa última, acho que ele até diminuiu depende um pouco. muito da quantidade da quantidade animais. e da qualidade, né? Talvez tem hora que chega lá, tá mais fácil de você achar, mas dependendo do nível do animal, você já não acha.
Vocês não conseguem apartar mais fácil, entendeu? E como vocês equilibram o desempenho esportivo com o melhoramento genético? Então, é possível equilibrar, bem possível. Só que tem que ter um planejamento, porque quando você trabalha com um animal que ele está exclusivamente para a reprodução, é muito mais fácil. Eu posso falar, não, vou coletar um dia sim, um dia não, e está tudo ok. Um animal que ele está em preparamento para a pista, não é assim. Então, eu tenho que chegar, eu tenho que entender como que vai ser o treinamento desse animal, para não atrapalhar os horários. A gente tem que entender também o animal. A gente tem animal que é muito estressado e que, querendo ou não, o manejo reprodutivo, às vezes, pode ser estressante para aquele animal. Então, às vezes, o Caio fala... Principalmente pro garanhão. Às vezes o Caio fala assim, vou sair com tal animal esse final de semana. Aí é preferível, às vezes, não mexer no animal durante aquela semana. É mesmo? É. Às vezes ele para uma semana porque ele disputou uma prova. Não porque ele disputou, Antes de porque ir, ele né? vai disputar. Ah, tá. Porque pode ser que seja estressante para ele. Igual, por exemplo, ficar palpando a égua. Vou inseminar de congelado, eu tenho que palpar de 2 em 2 horas. Então, é um manejo que gera, querendo ou não, um desconforto. Então, para a gente tentar minimizar todos esses fatores para ter um bom resultado em pista, a gente, às vezes, prefere não mexer desse animal. Mas os equinos, eles têm a estação de monta, né? Então, tem o período que eles estão ciclando. Então, às vezes, na estação de monta, a gente foca um pouco mais na reprodução e fora da estação, a gente foca um pouco mais na pista, mas tudo com planejamento dá certo. E a grande preocupação da reprodução é, às vezes, o animal lesiona, precisa fazer um medicamento, e a reprodução, assim, são N fatores que influenciam ela. Então, é desde o estresse daquele animal até o medicamento que você faz, que vai atrapalhar a ovulação, se não ovula, eu não insemino, consequentemente não vai ter um embrião. E a gente tem que pensar na reprodução com esse conciliamento com a pista, porque assim, não resolve eu fazer reprodução de um animal que ele não é testado em pista, porque não vou vender um produto dele. Ninguém sabe se é bom ou não. Sem resultado. E também não adianta o animal ser premiado 1000 vezes na pista e você não ter uma produção dele, né? Porque o que vai gerar aí um retorno financeiro para o Aras é a reprodução, né? A venda de embrião ou a venda, né, dos animais. Então, a gente tem que conciliar esses dois, porque um não adianta sem o outro, né? Não dá para viver só de alegrias do primeiro colocado. Sim. Quais são hoje as principais provas que o Aras CBT está disputando, pessoal? A gente disputa mais a Copa de Marcha, né? As Copas de Marcha. Copa de Marcha, poeira. Vocês começaram nas Copas de Marcha, nas poeiras, quando? A partir do início do Aras, em 2021? Então, a poeira, até mesmo eu não estava no Aras na época, né? Mas antes de eu ir para o Aras em 2021, eles levavam os animais em poeira, mas não tinham um êxito muito interessante, né? Eles criavam, igual eu mencionei anteriormente, animais de cavalgada. Então levava, queria divertir, se ganhasse, perdesse, estava bom, estava feliz. Hoje em dia a gente já tem uma pressão de seleção e um critério um pouco maior do que antigamente, né? Começar, como diz o Dadal, começaram a ficar famosinho na região. Começar a ganhar, ninguém quer perder. Né? Agora ficou competitivo, né? Não dá para ir mais só para brincar. Entendi. E eu queria que vocês falassem um pouco dos resultados que vocês tiveram aí nas conquistas recentemente. Nós estávamos aqui batendo um papo antes do início do programa, e o ano passado foi quando vocês debutaram numa grande exposição, né, a nível nacional, foi na Macapí, né? Mas fala aí alguns dos resultados que vocês obtiveram aí. Nós teve na Macapí, foi com Ecologia HD. Nós comprou, né? O Dadal comprou, e nós tivemos com ela lá. Ela foi reservada de marcha e reservada de categoria. Que bacana. A primeira exposição grande dela, que nós saímos com ela. E uma coisa que eu esqueci de perguntar aqui no início, o Aras, ele trabalha com picada e batida. Isso. Né? Essa, no caso, essa égua é de marcha picada. Marcha picada. E o garanhão que vocês falaram também? Também é de marcha picada. A Sara, que nós vamos ver um vídeo dela daqui um pouco, ela é... Marcha batida. Marcha batida. A Sara, inclusive, é o primeiro animal registrado que nasceu no Aras. Do Aras CBT. E até história engraçada, porque ela chamava baronesa.
E o Dadal e a Cássia, eles são pessoas muito religiosas, e na época estava passando a novela, não vou me lembrar o nome da novela, mas era uma novela bíblica na Record. Aí eu cheguei pro Ignaldo e falei, vamos mudar o nome, vamos colocar de Sara, que aí a gente coloca o nome dos animais de nomes bíblicos. Tanto é que todos os animais nascidos no Aros têm nomes bíblicos. Sara, Jacó, Abraão, Moisés, Lia, Ana, todos são animais com nomes bíblicos, porque a gente queria ter um significado na nomenclatura dos animais. Alguns aras costumam colocar a cada ano uma letra do alfabeto. No meu sítio, os meus animais, eu já estou na letra E. Tem aras que cada ano colocam uma letra. A, B, C, eles D, tentam E. colocar um padrão, né, na escolha dos nomes. E a gente escolheu esse padrão de colocar o nome dos animais como nomes bíblicos. Na época tinha uma novela na Record, bem famosa, e falava sobre Moisés, Jacó. Aí a gente começou a colocar o nome dos animais como nomes bíblicos. Aí foi exatamente essa época que a Sara nasceu. Vocês participaram tanto da questão da Macapê, né? Vocês, inclusive, tiveram um animal que na Macapê foi reservado campeã. Vocês participaram também do CBM e agora, recentemente, vocês participaram esse ano agora da Herdeiros, né? Sim. Que o pessoal na raça costuma brincar que é a mini nacional, né? Exatamente. Como é que foi a participação suas na Herdeiros? Não foi um resultado que a gente esperava, mas foi até bom, né? A gente já ficou entre os 8. Já é ótimo. Hoje em dia, com a pressão que tem na Herdeiros, você tá com os animais na final já é bom, né? Já é bom, muito positivo. É muito bacana. E a Sara também tem uma outra história legal, que daqui a um pouco, quando a gente for passar o vídeo dela lá, eu quero que vocês contem, mas como é o preparo físico e técnico dos animais para a competição, ô Caio? O preparo físico a gente hoje foca mais na resistência, né? Porque são prova grande, prova longa, os cavalos têm que estar mais bem preparados, né? Para não cansar, para aguentar, manter mais a prova. O animal hoje, o cavalo ou a égua, que seja, ele tem que ter uma preparação de atleta. Ele é um atleta. É igual jogador de futebol. Ele é um atleta. É um exemplo, né? Seria um jogador de futebol. Tem dia que ele faz um regenerativo na academia, no outro dia ele faz um rachão no campo, aí no outro dia ele joga, no outro dia ele faz uma piscina, uma fisioterapia, um gelo. No cavalo não é diferente. A gente faz todos esses protocolos que um atleta de luta, de artes marciais, de futebol, vôlei faz, um cavalo também faz. Justamente para a gente conseguir preparar o animal para provas que exigem uma maior resistência física para ele conseguir realizar uma prova. Se você pega, por exemplo, uma nacional, que é uma prova de 1h30 de duração, o animal marchando, que é um movimento muito repetitivo, por 1h30, ele precisa estar bem condicionado para conseguir realizar essa atividade. Muito bacana. E queria perguntar, Matheus, você está aí hoje, né, como gerente do Aras, e claro, a gente sabe que acaba tendo que ser meio que um maestro, né, absorver o melhor de cada um na sua área. Qual que é a importância da equipe, tratadores, treinadores, o próprio veterinário, no resultado do Aras? Eu acho que é o primordial. Sem uma equipe bem consolidada, definida a função de cada um dentro de um criatório, nenhum fruto que a gente está colhendo seria possível. Até um problema que a gente tinha quando a gente começou a criar... Só antes de você falar, desculpe te interromper claro. aí, que eu já vou pedir o pessoal da produção para preparar o vídeo da Sara. Tranquilo. Na hora que você acabar a resposta, nós já vamos tocar. Inclusive o vídeo, nós falamos tanto da Sara aqui, para o pessoal poder ver ela, senão a gente acaba esquecendo. Mas pode concluir, por gentileza. Em 2021, a gente começou na criação e a gente via muitos problemas em relação a não ter uma equipe. A gente precisava de um veterinário, o veterinário da reprodução atendia a gente, mas não podia atender da forma que a gente queria. A gente planejava de fazer 10 embriões, fazia 3. Porque o veterinário já tinha outros aras maiores, que eram até mesmo mais questão rentável mesmo, de dinheiro. Sim. Ele optava em atender mercado, né? Outros aras do que a gente. Então, Aí vocês tomaram a decisão de formar a prata da casa. Aí chegou a pratinha da casa. É assim que essa equipe foi formando. Aí a gente precisava de um apresentador de pista que conseguisse domar os animais, extrair do melhor do que o animal poderia apresentar. E a gente também tinha essa dificuldade no mercado. Foi aí que entrou o CTR Rancho da Catira e que ajudou muito a gente nesse processo de seleção, no processo de escolha dos animais, que a gente comprava animais que
que não tinham a aptidão atlética que a gente desejava. A gente comprou muitos animais... Muitas compras erradas. Compras erradas mesmo. Então, assim, sem a equipe, a Bianca, que faz a parte da reprodução, eu que faço a parte de clínica e cirurgia, o Caio, que faz a apresentação dos animais, juntamente com o Luquinho e com o Nego, que também trabalham lá no Rancho da Catira, o Leonai, que está lá no Aras desde quando o Aras era só um local de lazer, né, que também ajuda a manejar os animais, a trabalhar os animais, preparar os animais. Então, assim, sem uma equipe consolidada, com os papéis definidos, nada disso que a gente está almejando e conseguindo seria possível. Eu tenho muitos anos que eu não vou lá. Eu fui, acho que 2 vezes lá no Aras, mas eu confesso que eu só vou voltar lá na hora que o Dadal retribuir a visita e for lá no meu sítio, porque como ele também nunca foi no meu sítio, então eu vou esperar. Mas eu tenho certeza que o Aras deve ter ficado muito bacana, né? Porque eu já vi, inclusive, a imagem lá do Aras e tal, e tenho certeza que vocês têm uma estrutura muito, mas muito bacana lá. E vocês usaram uma estratégia extremamente inteligente, né? Que é o quê? Vocês terceirizaram os serviços que vocês precisavam. Isso faz com que vocês acabem extraindo melhor daquele prestador de serviço. E o prestador de serviço, para o prestador de serviço é bom porque ele não está, digamos assim, único e exclusivamente só com áreas. Igual você falou, nós ainda não temos um volume que a gente consegue deixar uma profissional para ficar o tempo todo por conta da reprodução. Exatamente. Mas então vamos pegar uma parte do tempo dessa profissional aqui que está começando, que ela vai poder dedicar, e aí a gente consegue fazer esse aporte na contratação dela. O Aras da Catita, ele já falou, a gente tem o Aras, tem os animais nossos e tal, então vamos pegar uma parte do tempo, vamos fazer uma parceria com ele e assim por diante. Então isso é uma estratégia muito interessante que vocês usaram, né? Porque assim, tem Aras grandes por aí que ele tem condições de botar uma central, que ele tem condições, apesar que vocês... A próxima pergunta aqui, depois que a gente ver o vídeo da Sara, é exatamente o projeto seus da central e da clínica, né? Que vocês estão já pensando nisso no futuro. Mas isso é um investimento muito alto, então você precisa ir dando um passo a cada vez, e eu acho que foi uma estratégia muito, muito acertada lá do Dadal e da Cássia, né? E apoiado junto com vocês aí para poder chegar no ponto que vocês chegaram e obter os resultados, né? A ponto de vocês irem hoje disputar a Macapê, que é uma exposição extremamente renomada, conhecida dentro do berço, né, da raça, onde a gente tem a meca dos equinos no Brasil, é o Parque da Gameleira. Sim. O Parque da Gameleira ele foi desenhado e pensado para a raça equina, né? Então lá você tem a Associação Brasileira do Mangalaga, Associação Brasileira do Campolina, Associação Brasileira do Pampa, Associação do Jumento Pega, do Piquira, do Pampa. Então ela foi desenvolvida né, mais para a utilização do equino, isso lá atrás, quando iniciou o Parque da Gameleira. Então vocês estão tendo uma competência muito bacana. Está no ponto aí? Então o pessoal da produção vai passar agora, para quem está nos assistindo aí, o vídeo da Sara EBT, que é um dos animais de destaque lá do Aras. Extremamente feliz, Nossa Senhora. Plantou uma gritarrada danada lá. Esse dia, pra ele, acho que foi o melhor. A neta dele tava lá ainda. Ah, na hora que ela montou comigo lá, ele não sabia se chorava, não sabia se ria. Acho que esse dia foi o melhor dia pra ele. Mas assim, quem cria, né? Eu já participei de algumas exposições, né? Já tive um animal reservado também ali na gameleira. Mas aí não no cavalo, tá, gente? Eu crio vaca da raça Jesse. Quem cria e vê o seu animal ser premiado, primeiro é o seguinte, é o prazer de estar levando os animais e vendo o seu trabalho, competindo no trabalho que você está fazendo na sua casa com os demais, né? E medindo o nível, olha, aqui eu tenho que evoluir, aqui eu preciso melhorar, não, aqui tá bom. Então, acho que a exposição, ela serve muito para isso. Um termômetro. Né? Para comparar o seu trabalho com o dos outros e ver se você está indo na direção correta.
né? Não dá para todo mundo da raça estar indo por aqui, você está indo por aqui, né? Então, Você tem que estar acho que é a primeira acompanhando. coisa. Então, isso por si só já vale a participação na exposição, no meu modo de pensar. E para que as pessoas também conheçam os resultados e tudo mais. Isso no cavalo é ainda mais importante, porque aí vem a questão comercial que a Bianca falou bem e você também, Matheus. Agora, você ter isso tudo numa exposição e ainda ganhar, Nossa né? Senhora. Porque são poucos, né? Numa prova como essa, vai ganhar um. De quantos animais que estão participando? Porque Sagra só um campeão. né? E de todos os áreas também, com muito trabalho, às vezes uns menores, outros maiores, mas todos se dedicando muito. Então, você ganhar, mostra que vocês estão indo no resultado certo, que vocês estão indo literalmente no trabalho, no esforço, né? Tá indo no caminho certo. No caminho certo. Eu acho que, aí eu vou falar agora como criador para vocês que são os profissionais. Eu acho que o criador, por isso que eu defendo muito a questão do produtor rural, o criador, ele é um herói mesmo. Porque olha só, se não fosse nós estamos falando aqui diretamente de uma parceria de 3 profissionais. Se não fosse o desejo de 2 criadores, né, que é o Dadal e a Cássia, estar investindo nessa criação, claro, vocês estariam em outro local. Mas era uma porta que estava fechada. Então, o criador, quando ele aposta em fazer uma criação, qualquer que seja do cavalo, que seja do gado, né, que seja de outra coisa, ele movimenta a roda da economia, ele movimenta o nosso agro, né? E no cavalo, olha para você ver, no cavalo, aí nós estamos falando da raça Mangalaga Machador, que é o que o Aras EBT cria. Olha o tamanho do investimento que está aqui em pessoas de qualidade, né? Um apresentador de qualidade, 2 médicos veterinários, o pessoal que está lá. Aí, indiretamente, tem os insumos que você compra, tem isso que você acaba movimentando, medicamento e assim por diante. Então, assim, primeiro, queria parabenizar lá o Dadal e a Cássia, né, por estar investindo e apostando, né, criando, fazendo um criatório e também aí parabenizar tanto eles quanto vocês, né, a equipe, por estar obtendo os resultados e tendo belíssimos animais, igual a gente viu a Sara, né? Inclusive tem a foto dela lá na cooperativa. Quem está nos assistindo aí, a foto da Sara no painel dá para poder ver aqui no centro de Betim, na loja nova da cooperativa. E queria que vocês falassem agora desse projeto novo. Mas antes da gente falar do projeto novo, que é a Central, queria pedir ao pessoal que está nos assistindo aí, que está vendo esse bate-papo, né, tão prazeroso que a gente está tendo aqui com a turma, né, os técnicos do Aras EBT, eu queria pedir vocês que sigam o nosso canal, que mande para os amigos, que a turma do cavalo que vai estar nos assistindo aí do nosso grupo, os criadores de Mangalaga Machador, aqui de Betim, nós fizemos um encontro ano passado muito bacana e dali surgiu a ideia da gente fazer o grupo. Já pediu o pessoal que siga, que manda esse programa que a gente vai mandar lá no grupo, os outros amigos também, convidar o pessoal que está lá, o pessoal estava meio tímido, né? Eu já tinha provocado os criadores para participar aqui, o canal está aberto para que o pessoal venha participar também, a gente tem trago muito pessoal do gado, o pessoal da avicultura, mas o pessoal do cavalo está mais do que convidado, né, para estar aqui, para poder falar também dos outros áreas que a gente sabe que tem aqui em Betim e região, mas é pedir você que está nos assistindo que siga o nosso canal para que esse canal chegue ainda mais longe e a gente consiga levar as coisas do agro aqui de Betim e região mais longe ainda. E falar dos nossos patrocinadores, né, a nossa Copa Betim, Agronegócio, que se Deus quiser nos próximos dias vai estar inaugurando a nossa sede nova aqui no centro de Betim, né, o Leite Betim, patrocina nosso canal aqui também, o titular lá é o Moisés, um grande parceiro nosso, Sindicatos Produtores Rurais de Betim, junto com o Sistema FAENG Senar, que tem botado nosso programa de pé, e o Cicobi Credfor, que esse ano vai ser o nosso patrocinador da Semana do Produtor Rural, que logo, logo vai estar começando aí. Mas, pessoal, sobre a nova central, o que vocês podem nos falar aí que surgiu essa ideia de botar uma central dentro do Aras EBT? Imagino que é para poder fazer o serviço que vocês tiveram, inclusive, dificuldade de obter lá atrás, no início, né? De não ter uma profissional qualificada, de não ter ainda a possibilidade de fazer. Você mesmo falou, né, Matheus? Às vezes tinha que fazer 10 embrião, fazia só 2 ou 3. Então, foi mais ou menos por aí que surgiu a ideia da central? Então, não só a central, a nossa ideia é ter um centro equestre de multiuso, né? A gente está já com a obra em andamento, a gente está construindo uma clínica de equinos. Vamos ter uma central de reprodução também. A gente, juntamente com o CTR Rancho da Catira, voltar também para a parte de equitação. Então, a gente quer extrair o máximo do espaço que a gente tem. Então, a gente vai abordar tanto a parte de clínica e cirurgia de equinos, a parte de reprodução, a parte de equitação, a parte acadêmica também de cursos. Então a central vai ser tanto para uso interno do Aras, melhoramento genético do Aras, mas vocês vão fazer a prestação de serviço lá também. Não é vai isso? ser algo de multiuso, né? A gente vai ser tanto para uso interno quanto para uso externo. A gente, quando
tem um bate-papo assim com outros criadores, eles questionam muito a gente porque existem poucos locais que você consegue enviar um animal seu para poder fazer um embrião. Se o animal seu tem uma cólica, uma lesão, é complicado de você transportar ele para um hospital, para um centro de referência. Aqui em Minas, por exemplo, tirando os hospitais veterinários de universidades, que a grande maioria não funcionam 24 horas, salvo engano, a gente tem 3 hospitais. Aqui a VetCheck, né? VetCheck. Lá do Ciril, grande abraço, parceiro nosso aí, inclusive na instalação das câmeras de segurança que a gente está fazendo aí junto com parceria com a Polícia Militar. O Ciril é um dos produtores. Dos sócios proprietários lá. Né? O Ciril é um dos sócios proprietários da VetCheck. Acho que a PUC tem uma clínica também 24 horas de equino ou não? Lá não funciona mais. Não funciona 24 horas. Já tem mais de 10 anos que não funciona. Lá só tem atendimentos em equinos eletivos. Castração, animais que são usados em aula mesmo. Mas, assim, um atendimento 24 horas... Não tem. Não tem. Então, assim, na nossa região aqui, a gente vai ter, basicamente, como você citou, o VetCheck. A gente tem um hospital em Araxá e o outro em Varginha. Não, ainda nem na região mesmo, não. Tudo falando distante. Assim, distante. E, assim, desculpe te interromper, Matheus, mas é porque o meio do cavalo, não é só porque eu gosto, não, mas o meio do cavalo me surpreendeu muito. O ano passado a gente fez um encontro aqui de criadores, né? O encontro foi até por causa da eleição da associação, né? E aí, na ocasião, eu estava apoiando um dos criadores que estava concorrendo lá à presidência, né? Da associação, e aí a gente teve a oportunidade de chamar os criadores aqui da raça, aqui de Betim, região. E assim, para minha surpresa, apareceu 120 criadores. Né? Então, assim, eu já sabia que tinha muito criador, mas assim, você olha e você fala, isso nós estamos falando é só aqui. Agora imagina aqueles que não puderam vir, né? Aqueles que não estão ainda associados, né? Aqueles que quando você amplia o leque aí para cidades vizinhas, imagina o universo disso. Né? Então, eu acho que público a Central vai ter muito. Minas é o estado com o maior plantel equino do país. Salvo engano, a última vez que eu olhei dados, tem 5 milhões de cabeças aqui em Minas. Então, você pega pouquíssimas centrais de reprodução no estado, hospitais de uso 24 horas tem apenas 3, e é uma queixa que, tanto eu quanto a Bianca, quando a gente faz atendimentos externos, os proprietários relatam para a gente que não tem hospital, o hospital fica longe, às vezes o custo é muito elevado. Quando você pega um pequeno produtor, que é o nosso caso, inclusive... aí fica mais pesado ainda. O proprietário quer cuidar do animal e ele não tem uma condição, ou às vezes ele tem a condição, mas ele não tem uma mão de obra para cuidar do animal adequadamente dentro da propriedade. Às vezes você faz um procedimento cirúrgico, precisa fazer um pós-operatório e ele não tem uma mão de obra tecnificada para poder fazer esse pós-operatório. Às vezes até uma ferida simples, que ela precisa de um tratamento, de uma limpeza diária. Às vezes o tratador não tem tempo ou não tem uma capacidade técnica para realizar aquela função. Então, a gente foi juntando todas essas queixas da população local, queixas nossas também, e a gente pensou em criar esse centro de multiuso, né, a EBT Medicina Equina, que inclusive você está convidado em agosto. A gente vai fazer a inauguração do centro. Já é agora em agosto? Agora em agosto. A gente não definiu ainda as datas, porque a gente está fechando com alguns patrocinadores, mas em breve a gente vai ter a data, então todos que estão assistindo aí estão convidados para participar da inauguração. Juntamente com a inauguração, a gente vai fazer uma Copa de Marcha lá também para a população. Não, vamos estar lá presente sim, inclusive a gente dá um jeito de filmar lá, apresentar aqui, depois até trazer vocês de volta aqui para falar um pouco da Copa de Marcha, da inauguração lá, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E qual vai ser essa tecnologia que vocês vão usar? Então, na reprodução a gente vai continuar, né, fazendo os embriões, congelamento de sêmen, coleta, processamento, envio, tudo, na verdade, tudo que a gente já faz, mas agora a gente vai ter, né, uma infraestrutura melhor. Isso, uma estrutura melhor, um laboratório para a gente ter o mínimo de contaminação possível, para a gente minimizar todos os riscos e poder atender melhor tanto o pessoal de fora quanto o Aras mesmo. Até então, mesmo acredito que vocês já estão, inclusive, em construção lá, né? Sim. Já está com a em obra lá bem construção, já está em avançada. uma obra.
Já está bem adiantado. Que bacana. Hein? E também tem as do hospital. Até mesmo essa questão que a Bianca tinha levantado anteriormente, que às vezes, quando você está fazendo embrião, você precisa palpar a égua de 2 em 2 horas. É até questão de praticidade. Imagina essa Bianca ter que ir na propriedade de 2 em 2 horas. Então é muito mais fácil a gente trazer um animal até E a às vezes é de Tá. madrugada. Vocês vão começar a fazer exatamente a coleta e comercialização dos sêmens e embrião lá. Exatamente. Sim. Tanto interno para comercialização. Dos animais seus, mas quando... aquele criador que está nos assistindo, que tem um animal, que inclusive já está vendendo cobertura. Se quiser deixar lá com vocês, exatamente, vocês vão ter a possibilidade de vocês tirarem e comercializar. Já entregar para ele comercializar. Exatamente. Sim. Por exemplo, o criador que tem uma égua, que ele quer fazer vários embriões, ele pode deixar a égua com a gente faz os embriões no período da estação. Então ele não precisa ter até questão de custo, ele não vai ter o custo da gente se deslocar várias vezes ao dia até a propriedade. Aí a questão de manejo, por exemplo, a égua vai ovular daqui a 6 horas. Aí, por exemplo, são 9 horas da noite. Então ela vai ovular às 3 horas da manhã. Então você não precisa chegar na propriedade do cliente às 3 horas da manhã, não demanda que o funcionário dele acorde de madrugada para te atender. Então, a égua estando lá, você consegue ir... Facilita para os dois, né? Para o veterinário e para o proprietário também. Porque todo deslocamento é cobrado à parte, né, do seu serviço. Então, você tem um veterinário que desloca para a sua propriedade, um dia sim, um dia não, de 2 em 2 horas, sai mais caro para ele. Do que o animal você já deixar o animal central. Hospedado na central. Também pensando nessa parte de clínica e cirurgia, questão de pós-operatório, questão de manejo do animal, um animal com quadro de cólica, cirurgias dentárias a gente vai fazer também. Toda essa parte de clínica, cirurgia e reprodução, a gente está com o projeto para estar atendendo dentro do Aras. Que bacana. A ideia é uma ideia extremamente visionária, né? Eu tenho certeza que tem público, né? E eu acredito que vai ser um sucesso, sim, porque assim... Está crescendo muito a questão do cavalo, não para de crescer, você vê os números mesmo. Aí eu estou falando agora do Mangalaga, né? O Aras é da raça Mangalaga, mas o crescimento você vê em outras raças também, né? Sim. A turma do Quarto de Milha, aqui em Betim nós temos um condomínio. Outro dia eu estive lá, porque eles também estão sendo parceiros nossos da instalação das câmeras. Eu falei com o pessoal lá, vocês têm uma pista coberta? Não, nós temos 3. 2 cobertas e uma que é aberta, mas eles têm 3 pistas para o pessoal usar lá. Então, assim, isso aqui em Betim, quem está nos vendo aqui em Betim, existe um condomínio, você compra um pedaço do lote, constrói sua casa e pode usar a estrutura que tem lá no condomínio para o cavalo Quarto de Milha, né? Que é ali na região do Vianópolis. Mas você tem vários CTEs aqui em Betim também. Então, a gente vê que o cavalo está crescendo muito, né? E cresce bastante. Betim é uma cidade grande, mas ainda conserva as tradições dela, né? As tradições das pessoas que fundaram essa cidade, que é exatamente das coisas da roça, do agro, então eu acho isso muito bacana. E a ideia sua da Central, tenho certeza que vem para contribuir para isso e elevar ainda mais o trabalho de destaque que vocês fazem aí na raça. Como é que vocês enxergam aí o futuro da genética? Você, Caio, que é um apresentador, como é que você enxerga o futuro da raça Mangalaga Machador aí? Cada vez vai melhorar mais, né? Tanto que lá vai evoluindo. É bem promissor, né? E eu vejo que hoje em dia os criadores eles estão buscando mais, não apenas um bom animal que se destaque em pista. Tudo, né? Busca beleza. Isso, mas uma constância de produção, sabe? Mais exigente. Exatamente. Cada vez mais exigente e isso ajuda muito, né, a disseminar aí o melhoramento genético da raça. Então, acho que é uma área que vai evoluir muito ainda e muito promissora. Eu acho que os negócios em si estão ficando mais profissional no agro. Sim. Né? Eu vou falar agora da minha raça. Eu vou voltar de novo a falar nessa grande raça, GS. Que é o seguinte, aqui em Minas mesmo, vou falar o nosso exemplo de Minas. Hoje eu também estou à frente da Associação dos Criadores de Gado GS aqui de Minas Gerais, a nossa querida GS Minas. Eu ocupo a honrosa cadeira de presidente lá. Nós tínhamos no passado, aí eu estou falando a coisa de 30 anos atrás, 25 anos atrás, você tinha os criadores que às vezes criava por hobby, né? Aquele cara que tinha uma primeira fonte de renda e aí ele tem um hobby e tal. Gostava de tirar um leitinho, fazer um quilo. Não, mas às vezes eu estou falando de exposição mesmo. Nós tínhamos grandes criadores aqui que ia no Canadá, em Royal, e fechava lá
uma carga e trazia aqui para Minas, né? E depois essa genética acabava se perdendo e tal, não sei o que, ou acabava se difundindo essa genética. Mas ele não fazia aquilo como uma profissão. Ele gostava da raça, investia muito na raça, mas não tinha aquilo como, olha, essa criação tem que pagar os custos dela. Eu vou investir o tamanho que a criação me permitir. Então, eu acho que, eu falo que tinha muito investimento, mas não era profissionalizado. Pelo menos era assim na raça Jesse. E eu acho que o cavalo também tem sido muito assim. Você tinha muitos criadores, né, que eu vejo, muitos aras, que o pessoal gostava, ia investir, o cara queria subir a rampa e tal, não sei o quê. Hoje, você tem um modelo de criação, me corrija se eu estiver falando errado, porque no gado de leite está acontecendo isso, pelo menos na minha raça. Você tem um modelo de criação de pessoas que têm aquilo como fonte de renda, ou pelo menos aquilo que tem que... eu tenho uma propriedade, tem que se pagar. O investimento que eu faço ali, ele tem que se pagar, ele tem que ter retorno, o pessoal está mais profissionalizado, o pessoal está sabendo, às vezes investe sim em pista, investe num animal diferenciado para ir para uma exposição, mas ele sabe que aquilo vai sair... Vai gerar um retorno. Vai gerar um retorno para ele. E eu acho que no cavalo também está acontecendo isso. Muitos aras, como é o caso seus, estão se profissionalizando para ter aquilo como um investimento e ter o retorno, que eu acho que é nada mais justo, né? Você tem investimento na terra, que hoje não é tão barato, você tem investimento nos profissionais, que também não é tão barato, investimento por si só para manter os animais lá, que é um investimento alto, e ele tem que ter o retorno, porque esse mercado está crescendo, então eu acho isso muito, muito bacana, e isso é que faz uma raça crescer, né? Porque senão a gente tem um modismo, né? Todo mundo faz aqui, depois para de fazer, e aí ela perde o investimento. Mas quando o crescimento ele é contínuo, ele é consolidado, ele é mensurado, você consegue ver que o crescimento ele vai a longos anos. E tem muitas tecnologias hoje, né? O embrião mesmo, se a gente fosse fazer da maneira tradicional, né? Inseminar a Sara, esperar ela nascer. Só essa estação a gente fez 6 embriões dela. Então, assim, são 6... Você adianta isso em quantos anos? 6 anos. 6 anos. É quase um ano para parir. 11 meses, 11 então... meses. Essas tecnologias ajudam muito, semi-congelado, e está cada dia evoluindo mais. E barateando o custo. Exatamente. Eu não sei quanto que é o DNA no cavalo, mas hoje o DNA na vaca é 80, 90 reais. Você faz um DNA para saber se aquela bezerra que nasceu é daquela vaca. Mas como você está falando isso? É porque quando você faz a transferência de embrião no gado, você precisa comprovar através do DNA para a associação que aquele animal que nasceu é filho daquele boi e daquela vaca. Então, igual o cavalo. É a mesma coisa. Então, você tem a obrigação de fazer o DNA para saber que é. Você faz um DNA hoje por 100 reais. Os valores também são bem próximos, eu não sei exatamente. Então, isso faz com que a tecnologia que já chegou, né, Bianca? E facilite muito a vida do criador. Mas, rapidamente, para quem está começando, qual o conselho que você daria, Matheus? Eu acho que o conselho para quem está começando... Antes de começar a buscar uma assessoria especializada na área que ela quer seguir. Evita erros. Igual a gente começou de uma forma errada, a gente percebeu que estava errando e fomos buscar o CTR Rancho da Catira e os resultados começaram a vir. Então, eu acho que quando você está começando, você precisa de um mentor, assim como qualquer área na vida. Então, da mesma forma que a gente queria ingressar no cavalo, a gente teve que buscar um mentor. O nosso mentor foi o CTR Rancho da Catira. Que responsabilidade, hein, Kai? E o bom é que perceberam a tempo, né? Exatamente. Porque muitas pessoas começam, Insiste. estão, assim, empolgadas, começam a insistir num erro e depois desiste. Aí desiste. Tem muito criador que começa, aí na hora que faz as contas, desiste de criar. Mas a pessoa não entende onde que ela está errando, não faz conta. A pessoa precisa primeiro saber quanto que custa naquilo que está fazendo, saber aonde está e para onde quer chegar. É o que a gente estava falando anteriormente, que a cavalo não é um hobby. Tem se tecnificado cada vez mais, então você tem que tratar como se fosse uma empresa. Sim. Tem que ter os funcionários, cada um tem uma função, tem que ter um planejamento financeiro. Que a conta no final do mês chega. Porque senão a conta não fecha. E todo mundo toma prejuízo, vou parar. Não está dando dinheiro. Se não está, ou pelo menos empatando, é melhor parar. Tem que pelo menos empatar. Não, sim. Pessoal, queria agradecer vocês muito, tá? Eu queria primeiro agradecer, né, o Dadal e a Cássia, que são os titulares lá do Aras EBT, mandar um abraço para eles, né? O Dadal não conseguiu estar aqui hoje, mas mandou a equipe dele, foi muito bem representado por vocês. Agradecer ao Matheus Costa, médico veterinário e gerente aí do Aras.
a Bianca Donas, que é médica veterinária e também toma conta da reprodução, e o Caio Caiubi, apresentador do Rancho da Catira e também do Aras EBT. Passar para vocês fazer as considerações finais, pessoal. Então, gostaria de agradecer, Gleison, a oportunidade de estar aqui novamente conversando com você. E também ao Aras EBT pela oportunidade, né? Recém-formada, uma grande responsabilidade. E sou muito grata a todos eles e muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer também ao Dadal e a Cássia por terem me disponibilizado para estar comparecendo aqui hoje, pelos investimentos, por ter acreditado na gente Confiança. também. Agradecer também ao CTR Rancho da Catira, que sem eles nada disso que seria possível. Certeza. Agradecer a Bianca por ter aceitado o desafio de participar desse A projeto. pratinha da casa. Exatamente. A prata da casa. Ao Caio também, por ter deixado as obrigações dele para comparecer aqui hoje também. A você pelo convite, todos que estão aqui envolvidos. Muito obrigado. Valeu. E aí, Caio? Obrigado por ter aceitado o convite de estar aí. Você viu que a sua responsabilidade aqui Nossa senhora, tá grande. É a O pessoal maior. Tá grande, não tá? É a o pessoal maior. tá apostando muito Nossa, vocês. Vai Viu? aumentar ainda, senhor. Tem mais pra Embrião vir da ainda. Bianca. Mas obrigado por você ter aceitado. Eu também vir quero bater o agradecer papo. vocês tudo, né? Ter convidado a gente, confiar no trabalho da gente, tá lá montando, fazendo o preparamento dos cavalos, né? Que é do Aras lá. E agradecer todo mundo que tá aqui envolvido, né? Tomara que eu encontre essa equipe sua aqui daqui 2 meses. 3 meses estaremos juntos novamente. Agosto. Se Deus quiser. Tá joia, pessoal? Pessoal, esse foi mais um Minas Água Podcast. Pedi a vocês que estão nos assistindo, acompanhando essa belíssima história aqui, que foi contada pelos profissionais do Aras EBT. Agradecer os nossos patrocinadores, a COP Betim Agronegócio, aos sindicatos produtores rurais de Betim, ao Leite Betim, que tem dado um apoio tremendo aqui, botado o nosso programa no ar. Falar com vocês que estão nos assistindo aí, que mande o nosso programa para os amigos, para aquelas pessoas que você sabe que gosta. Agradecer o nosso outro patrocinador também, o Cicobi Credifor, que esse ano está sendo o nosso patrocinador na Semana do Produtor Rural, que logo está começando aí, de 6 a 11 de julho, nós vamos ter a Semana do Produtor Rural aqui em Betim. Tchau, obrigado, pessoal, até o próximo programa. Valeu!